Boa noite, graça e paz. Amém? As crianças podem descer? Pode descer, tchau, crianças. Gostaram da peça? Acho que eu nem precisaria falar nada depois desse teatro. Já está pregado. Por essa peça aí, a mensagem já foi passada. Mas temos a responsabilidade de hoje estar ministrando dentro desse tema. Eu queria orar um pouco mais. Você pode fechar os seus olhos essa noite e pensar um pouco aí, meditar um pouco aí nessa apresentação, no teatro que foi apresentado, de tudo que nós ouvimos nesse final de semana, de tudo que Deus tem feito até aqui. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez até esse momento. Como eu falei, nós estamos, Senhor, saciados, mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais porque eu sei que o Senhor é uma fonte inesgotável. A fonte não para de jorrar. E eu tenho certeza que o Senhor tem mais para nós nessa noite. Tenho certeza que o Senhor tem mais uma porção para nós nessa noite. Por isso eu te peço que a tua palavra, Senhor, flua em cada coração aqui, ministrando conforme a realidade, a necessidade de cada um nessa noite, tocando no íntimo, no profundo, Senhor, dissipando todas as trevas, todo o engano, toda a mentira de Satanás. Que nada, Senhor, nada impeça o fluir da tua palavra nessa noite. Que nada seja roubado, Senhor. Tira toda a distração desse lugar, todo o cansaço excessivo, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço agora. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí, Ezequiel 47. Acharam? Amém? Se você achou, diz amém. Se você não achou, fala misericórdia. Que isso, pastor? Olha o senhor. O pessoal daí quiser botar, eu tô com a versão da linguagem de hoje. Diz assim o texto: o homem me levou de volta à entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria para baixo do lado sul do templo, sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. O riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Até aí por enquanto.
Agora vamos pular ali, lá para Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 7, fala assim: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. Como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, o abraçou e disse: não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Amém? Eu gosto desse texto, porque Paulo fala muito também. E não sei porquê, mas eu me identifico com ele. Ele falou até meia-noite, depois que ele ressuscitou, acho que ele ficou mais animado, né? Diante de um milagre. Aí ele se empolgou e foi embora até de manhã. E ele ia viajar no dia seguinte. Mas tomara que hoje não seja assim, amém? Não por falar muito, tomara que ninguém morra nessa noite aqui. Amém? Mas falar eu posso falar então. Até meia-noite é dia. Mas o que tem a ver esses dois textos? Eu queria falar um pouco primeiro sobre o texto de Ezequiel. Não vou explicar muita coisa, porque o texto é muito claro, né? Naquela visão ali de Ezequiel, ele vê, né, dentro de um contexto ali, ele teve algumas visões, e dessa ele, né, esse homem leva ele até esse rio que fluía do altar, e nós entendemos que é o rio do Espírito, né? E o que mais tem é pregações sobre isso. Esse rio do Espírito, ele é gradativamente, ele quanto mais ele entrava, mais ele ia ficando profundo. Mas um detalhe aqui é que esse homem que dá a visão, ele foi conduzindo ele. Ele não levou e pegou ele no colo, ele obrigou ele, ou teve, levou ele a algum lugar e ele foi, transladado e foi de repente, eu fui sendo levado. Não, o homem mostrou para ele o rio, mediu 500 metros e falou: vamos lá, você quer ir? E ele foi. A água estava no tornozelo, e aí ele mediu mais 500 metros, e a água chegou no joelho, até na cintura, até o ponto dele perder o controle e ser tão fundo a ponto de não conseguir atravessar, a não ser nadando. Nós entendemos que isso é gradativamente a nossa vida no Espírito. Nós começamos devagar, e aí vai se aprofundando. O problema é que muitos param. Quando o rio começa a subir, muitos paralisam, outros param na cintura. E aí está satisfeito ali, não, já experimentei alguma coisa, né? Eu já sou crente, já estou aqui na igreja há um tempo, tá bom para mim. Eu já fui no fundo, eu já vi que é fundo, eu já vi que é legal. Eu já vi as pessoas recebendo. Como nesse final de semana, não, eu fui na conferência, eu vi a galera pulando, recebendo, alguns foram ministrados, receberam palavras de conhecimento, a revelação do Senhor, como foi bênção, eu estava olhando lá, eu acompanhei, eu vi, mas o Senhor não quer isso. Ele não quer que a gente fique sabendo que o outro recebeu, a gente vê de longe o outro recebendo. Deus, Ele deseja que nós, como igreja, não só como jovens, mas como igreja, Ele deseja que a igreja mergulhe mais fundo nesse rio do Espírito. O rio do Espírito Santo, ele é tão fundo que nós não conseguimos andar nesse rio, somente nadando. E há uma correnteza, imagina, você vai nadar junto com a correnteza, você não vai afundar para morrer,
mas você não consegue voltar porque a correnteza te leva, ou você faz muito esforço para voltar. Então é melhor deixar a correnteza te levar no rio do Espírito. E essa conferência, apesar de ser uma conferência de juventude, o rio do Espírito não é só para jovens e adolescentes. Talvez é uma coisa que a gente vai, ao passar do tempo, a gente vai deixando de lado o anseio por esse mergulhar de Deus. A gente vai achando assim, não, isso é para eles, deixa lá, eles são jovens, né? Ah, não. Receber oração, ir no apelo, sabe, receber, não, já deixa eles lá. A igreja, irmãos, não é feita só de jovens. A igreja não é feita só de adolescentes. A igreja de Deus ela é feita por pessoas de todas as idades. E Deus não deixa ninguém de lado. A promessa do Espírito Santo em Joel 2, começando a se cumprir em Atos 2, é para todo mundo. Tem uma porção para jovem e adolescente, sim, tem. A galera tem mais força, tem mais ânimo, mais vigor, sim, tem. Mas eu queria acompanhar esse final de semana de ficar pulando minha panturrilha aqui essa noite, irmão. De tanto ficar assim, caramba. Eu acordei doendo, eu cheguei em casa, acordei de manhã andando assim, ó. Falei, meu Deus, acho que eu não estou mais tão jovem assim. Eu ainda sou jovem, pastor. Eu só estou jovem mais tempo que eles. Mas eu ainda sou. Mas nós não podemos deixar só para eles. Como a promessa de Joel 2, há uma porção para todos. Vamos ler aqui, Joel 2. Joel 2, versículo 28. Abre aí comigo. Olha o que diz: então, depois que tiver feito essas coisas, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa, ou sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naquele dia derramarei do meu espírito até sobre os servos e servas. Farei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça e aquilo tudo que a gente conhece. Olha o detalhe: derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa, ou sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonho e os jovens terão visões. Irmãos, para que os jovens tenham visões, os mais velhos precisam sonhar. Para que os filhos profetizem, alguém precisa ensinar. Talvez você, como mais antigo, não vai ter o vigor de fazer o que essa galera de 18, 15, 16 anos vai fazer. Mas eles precisam ser inspirados pelo seu sonho, para que eles possam ter visões e ir além do que nós fomos. E assim se cumprindo a palavra do Senhor, o objetivo que é espalhar o Evangelho. Mas a missão da igreja não é só essa, sair por todo mundo pregar o Evangelho. O pastor falou isso aqui de manhã. Há uma missão em discipular a igreja, os novos. Há uma missão, e quem vai discipular essa galera aqui, jovens, adolescentes, somos nós, mais experientes. Eles precisam olhar para nós e se inspirar em nós. Porque muito se reclama dessa geração. O que mais a gente ouve aí fora, essa geração perdida, é a geração mais ansiosa, é a geração mais isso, é a geração que tem tecnologia, mas que é mais doente psicologicamente e tal, é perdida. E eu, como líder de jovens adolescentes, junto com o pessoal da nossa equipe aqui, eu sempre falo isso e vou repetir sempre: eu não vou desistir dessa geração, porque eu creio que essa é a geração que vai fazer coisas extraordinárias, muito mais do que eu fiz. E eu creio que ainda há remanescentes, ainda há jovens, adolescentes com fome e sede para experimentar coisas do Senhor.
mas eles precisam ouvir as suas experiências, como mais velho, como mais experiente. Eles precisam ouvir o que você experimentou no passado, os milagres que você viu, os moveres de Deus que você experimentou lá atrás, os milagres, as curas, as orações, tudo que você experimentou lá atrás. Nós precisamos comunicar isso para eles, para que eles tenham sede e fome, sabendo o que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje nos nossos dias, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Então, se essa geração está difícil, e nós somos os pais dessa geração, o maior culpado nessa história é quem? Nós reclamamos deles, mas fomos nós que os criamos. E às vezes, irmãos, um dos nossos erros como pais é não deixá-los ver, ou quando nós não temos um relacionamento íntimo e sobrenatural com Deus. Sabe, todos nós precisamos ter uma vida no secreto, uma vida devocional com Deus. Mas às vezes o nosso secreto em casa, quando nós temos filho, a porta precisa ficar aberta de vez em quando, para que eles possam ver quando nós estamos no secreto. Porque não adianta você falar, vai ler a Bíblia, vai, ora, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eles não vão fazer, se eles não virem, nós fazemos. A gente precisa fazer para eles poderem ver e replicar aquilo que nós fazemos. Se eles estão desanimados, falhando, caindo, é porque eles estão se espelhando em algo, ou em alguém. Sabe, o texto de Atos, ele fala isso. Um jovem que estava ali ouvindo a pregação de Paulo, um mestre na palavra. Imagina, Paulo estava vindo de uma viagem, parou para reunir os irmãos ali. Imagina quanta história Paulo estava contando, irmão. É Atos 20 já tinha uma jornada no livro de Atos. A igreja já tinha experimentado muitas coisas, milagres, sinais, maravilhas. O fogo já tinha caído em vários lugares. E Paulo reúne ali o pessoal e começa a ministrar para eles. Mas tinha um jovem na janela, sentado no terceiro andar. Isso nos mostra algo. É o que ele fala de um jovem Eutico. Mas hoje em dia, o fato, essa situação de estar na janela, eu posso estar na janela, você pode estar na janela. Sabe por quê? Quando nós estamos aqui hoje, de repente ouvindo uma palavra, mas você está de olho no celular querendo saber as coisas lá fora. Entre dois pensamentos, está aqui dentro. Mas na janela mostra isso. Eu estou sentado na janela, eu estou ouvindo o culto, mas de vez em quando eu dou uma olhada lá para fora. Não, Paulo fala mais um pouquinho, mas de vez em quando eu dou uma olhada lá para fora. E é assim que é. Tem coisas que é responsabilidade nossa, de repente está resolvendo algum problema, mas Deus te falar, o fato de você estar aqui, preocupado com algo lá fora, pensando naquilo lá fora, vai mudar alguma coisa. Se é para estar aqui dentro, esteja aqui por inteiro, 100%. Aquele jovem caiu do terceiro andar e morreu. Quantos de nós já estamos assim? Não estamos nem mais na janela, já caímos da janela e já estamos mortos. Mas estamos aqui ainda, ouvindo a palavra, pulando, celebrando, ainda somos crentes. Mas amanhã, na segunda-feira, nem lembramos do que foi falado no domingo, porque as coisas lá fora nos sufocam de uma forma tão grande. Isso aqui rouba tanto o nosso tempo, o nosso dia. E é uma ferramenta, se você souber usar, ela pode te render mais tempo. Mas não, nos distraímos tanto com isso aqui, ou com outras coisas que às vezes nem é pecado. São distrações que nem é pecado, mas roubam a nossa atenção daquilo que realmente é preciso fazer, que é o que? Nos dias de hoje,
Eu falo isso para eles o tempo todo. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, ou você é crente de verdade, ou o mundo vai engolir a sua vida e você vai viver na superficialidade o tempo todo. Vai viver com as águas, de repente as águas até chegam na cintura. Que é quando você vem, dá uns pulinhos aqui no domingo, caramba, que bênção, que legal. Mas na segunda-feira é o mesmo peso, o mesmo cansaço espiritual, a mesma preguiça espiritual, que não consegue, o dia vai passando, segunda, terça, a gente não consegue pegar na Bíblia para orar, não, mas eu tenho responsabilidade. Mas não tem como viver nos dias de hoje, sem ter uma vida devocional plena, enraizada, mergulhada nesse rio de Deus. Não dá para viver, irmão, mais ou menos. Não dá para ser mais ou menos nos nossos dias. Ou você é radical em tudo. E essa palavra não é só para jovem e adolescente. É para jovem e adolescente, é para pai, é para mãe, é para avô, é para tio, é para todos nós. Porque o diabo tem colocado bandejas, manjares, e a gente vai consumindo o que ele coloca diante de nós. Irmãos, eu estava vendo hoje, descansando, tentando descansar um pouco para estar aqui agora à tarde. E a televisão, o controle de casa tá ruim, a televisão estava na Globo, eu tentei mudar, não consegui, só que eu falei, cara, isso aqui é interessante. Acabou de acabar uma novela. E aí a pergunta era, quem matou Odete Roitman? Aí eu perguntava assim, quem é Odete Roitman? Aí acabou essa novela agora, no final todo mundo curioso, a mulher nem morreu. Virou uma coisa na internet, todo mundo só falava nisso, uma novela que já passou anos atrás, replicaram, atualizada, com coisas piores do que no passado, terríveis. Aí vai entrar uma nova novela agora, vai começar segunda-feira. E aí no Luciano Huck estava, eles fazem campanha, até no futebol, no jogo do Flamengo, os comentaristas no campo estavam com a camisa. Quem viu uma parte do jogo aí? Você viu a galera, o Diego, com a camisa Três Graças? Vocês viram? É o nome da novela, para divulgar a novela, para a novela bombar. E aí sabe qual é o tema central que eles falavam o tempo todo no Luciano Huck? A trama gira em torno de 3 mulheres, mas uma parte que eles mais falavam era de um cara rico que tinha uma amante, e aí a amante era melhor amiga da esposa dele. E a pergunta era, o que você faria? Olha a pergunta. Vocês mandavam eles embora, ou vocês ficavam como sendo a namorada deles? Porque agora a Globo está querendo normalizar um negócio chamado trisal. Falei, meu Deus, que coisa do inferno. Um homem e mulher e tem mais um no meio. Não é essa novela somente, irmãos. A Globo tá lançando, já lançou, não sei, um programa, um reality show sobre esse assunto, pastor. Aí tem um homem, 2 mulheres e um homem. Estão tentando normalizar isso. E às vezes a gente abre a televisão, as portas da nossa casa, para essas porcarias entrarem. Aí depois a gente não sabe por que o nosso filho não quer vir para a igreja. A gente não sabe por que nosso filho não consegue se firmar de jeito nenhum. Porque ele está na janela e você quase morto, caindo da janela e você não está percebendo. Ou às vezes você mesmo, nós como pais, estamos abrindo a janela para que ele sente nela. Mas nessa noite eu creio que Deus vai abrir os nossos olhos, para que nós não venhamos a ficar satisfeitos com água na cintura. Porque aonde o rio de Deus passa, irmãos, a cura, a milagre, a vida. Esse mesmo rio de Ezequiel, eu acho que estava passando lá em Atos, no capítulo 20, porque quando ele caiu, Paulo não pensou 2 vezes, todo mundo deve ter ficado desesperado, meu Deus, o cara morreu, o jovem caiu, morreu, Paulo parou de pregar, foi lá, abraçou, deitou sobre ele, falou, calma, ele já voltou, ele está vivo. É isso que Deus quer fazer. Se tem uma geração na janela
Deus quer levantar Paulos para ressuscitar essa geração. Se tem uma geração na janela com águas nos tornozelos, Deus quer levantar pessoas que irão conduzir essa geração até as águas mais profundas, porque ali é o lugar que nós devemos estar. Águas mais profundas, e não tem como falar sobre isso e não falar do tema central que eu amo, que é... Quem chuta? Sabia que ia chegar lá, né, pastor? Uma das coisas que eu tenho batido na tecla e falado com alguns, conversado, sempre que eu tenho oportunidade é... Cara, eu amo avivamento, vocês sabem disso. Mas nos nossos dias, não é só uma questão de amar avivamento. É uma necessidade que nós precisamos buscar isso. Nós precisamos, não é uma opção. Nos nossos dias não é mais opcional, pastor. É uma necessidade, mas avivamento não é lá para fora. Avivamento começa aqui dentro primeiro, depois ele impacta lá fora. Pastor, quais são os 3 pilares que o senhor falou de manhã para a gente? Do início do avivamento? Os 3 níveis? As 3 fases. Despertamento espiritual, conversão em massa e mudança na sociedade. Não é isso? O despertamento espiritual, ele começa com oração e arrependimento. Quando nos reunimos para orar e clamar por um avivamento, pelo menos a minha oração tem sido essa. Não é pelo mover de Deus, curas, milagres e sinais. Tudo isso é muito bom, eu amo tudo isso. Irmãos, eu amo, o Guto falou que ontem, eu também sou inimigo do fim. Se tiver mover de Deus, eu largo tudo e fico ali, irmão, mergulhado. Eu sou o último a sair dos moveres, eu quero ficar mergulhado. Se eu não estiver sentindo, se eu não estiver naquele ambiente ali, sentindo alguma coisa, eu peço, cara, ora por mim aqui, bota a mão na minha cabeça aqui, porque eu quero mergulhar. Onde Deus está movendo, eu quero estar ali no meio, porque eu amo isso. Eu amo isso. Mas só amar não vai mudar nada. Eu preciso me mover para aquilo que eu anseio comece a acontecer. E eu preciso tocar outros, alcançar outros, para que esses outros tenham esse mesmo entendimento e essa mesma fome por isso. De começar a orar e clamar e entender, avivamento não é opção, avivamento é uma necessidade, avivamento não é opção, avivamento é uma necessidade. Avivamento nos nossos dias é uma necessidade, irmãos, para despertar a igreja, para despertar eu e você, para que isso traga um entendimento da necessidade de ganhar pessoas lá fora. Mas durante no início ou no meio de um avivamento, irmãos, a gente não precisa fazer força, pastor Ronaldo, para ganhar pessoas. Durante um avivamento, mesmo que ele não alcance o ápice do avivamento, o auge do avivamento, as pessoas começam a ser atraídas. As pessoas começam a vir. É como o Dimas fala, no avivamento, não é você que joga rede, é o peixe que pula no barco. Foi assim. Se você pesquisar nos grandes avivamentos da história da igreja, foi assim. Eu já falei várias vezes, no país de Gales, um país pequeno, em 6 meses, 100 mil pessoas se converteram no país. E aí entra o que o pastor falou, um despertamento espiritual, conversão em massa. E aí sabe o que aconteceu? 100 mil pessoas num país convertida, é impossível a sociedade não mudar. Um país minúsculo, pequenininho, o país de Gales. 100 mil pessoas com vidas entregues para Jesus. É impossível a sociedade não mudar. E mudou. Mano, imagina hoje. Hoje teve um jogo, tinha o quê? 70 mil pessoas no Maracanã. 71 mil pessoas no Maracanã. Imagina, 71 mil pessoas no Maracanã. Sabe o que aconteceu no país de Gales? Algo parecido. Estádio de futebol lotado.
Só que eles estavam no meio de um avivamento. 100.000 pessoas, isso englobava o quê? Alguns jogadores. Imagina hoje, Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Os dois que estão brigando pelo título ali. Torcida enorme. Aí você está lá esperando a torcida lá. Os jogadores no vestiário se preparando, botando o uniforme. Aí de repente Deus vem e cai sobre eles. E eles começam a clamar e orar e chorar, arrependidos. E não sobem para o jogo porque não querem sair daquele lugar. O jogo precisava ser adiado. Isso aconteceu de verdade no país de Gales. Porque não pode acontecer conosco? Por que não nos nossos dias? E eu falo, Senhor, porque na minha vez isso não acontece? Era assim, teatro lotado, todo mundo esperando a peça. E aí de repente alguém fala, a peça tem que ser adiada, porque os atores estão caídos, cheios do Espírito Santo lá atrás. Isso aconteceu, irmão, não é história que eu estou inventando. Você pode dar um Google aí e pesquisar isso. Sabe como isso aconteceu? Sabe como isso aconteceu? Com um jovem de 16 anos. 16 anos ele começou a orar com um grupo de mais 3 ou 4. E ele começou a orar e clamar. Falou, Senhor, envia um avivamento. E ele viu uma nuvem pequena. E ele teve uma visão de uma mão sobre o país de Gales. E ele começou a orar mais intensamente. Mas não aconteceu de imediato. Sabe por quê? Para acontecer um avivamento, é preciso ter constância nessa oração e nessa busca. Ele orou durante 10 anos para que isso acontecesse. Mas ele começou com 16, só foi acontecer com 26 anos. Mas ele não desistia, ele não parava. Ele clamava, Senhor, envia, envia, envia. É por isso que eu não paro, não desisto. Eu continuo orando por isso. Eu começo a falar sobre isso, eu me empolgo demais. Eu me empolgo demais. Já ouviram falar várias vezes, Rua Azul, as pessoas caíam a 100 metros da rua. Caíam arrependidas, cheias do poder de Deus. Ninguém ia colocar a mão, pastor. Ninguém ia colocar a mão neles. Ninguém ia lá fora orar por eles. Simplesmente eles passavam perto, a 10, 20, 50 metros da rua. E de repente caíam arrependidos, chorando, e iam procurar, e Deus conduzia eles até aquele lugar, uma casa pequena. Mas a oração naquela casa era tão fervorosa, era tão forte, ao ponto de um dia a varanda desabar. Começou a tremer e caiu a varanda, eles tiveram que mudar o local. Sabe quem começou com isso, irmãos? Um homem, naquela época, a segregação, o racismo era ferrenho. Só que esse cara tinha tanta fome por Deus que ele aceitou ficar ouvindo e aprendendo do lado de fora da sala, porque é uma reunião para branco. E ele era um homem negro, pobre, cego de um olho. Mas ele falou, cara, se isso é verdade, o que eles estão falando, o poder do Espírito Santo, eu quero. Então eu fico do lado de fora, mas eu quero aprender. E ele começou a orar com um grupo pequeno, irmão. Começou a orar com um grupo pequeno e Deus começou a fazer, a ponto de um dia, eles estavam orando e de repente o Espírito caiu. Puf! E eles começaram a falar em línguas. E aí de repente a irmã dele senta no piano, sem nunca ter aprendido nada, nunca fez música, sentou no piano e começou a tocar. Começou a tocar uma canção. E a Rua Azul foi marcada por canções e curas. E o poder de Deus. A ponto das pessoas chamarem o bombeiro, porque era fumaça saindo da casa, as pessoas estão pegando fogo. O bombeiro chegava, era a galera pulando e rodando, as crianças brincavam, se escondendo na nuvem de glória que estava sobre aquele lugar. Isso não é história da carochinha, isso não é filme, isso é real, aconteceu. Há relatos que aconteceu. E não foi há 1000 anos atrás, foi há 100 e poucos anos atrás, é recente. Por que não? Por que não, Senhor, nos meus dias? Por que não comigo? Deus está procurando, irmãos, jovens, adolescentes, velhos e velhas, idoso. Deus está procurando pessoas que anseiam por isso, para que Ele possa fazer, porque Ele vai responder. Mas se tiver um clamor da terra, Ele vai responder do céu e vai enviar.
Só que às vezes sabe o que impede isso, irmãos? É porque avivamento, ele mexe com a nossa vida, mexe com a nossa agenda, mexe com o nosso trabalho, mexe com o nosso tempo. É porque nesses países as pessoas se programavam com a sua família para poder estarem nessas reuniões. Não era o tempo que sobrava. Não era o que sobrava do tempo. Se der eu chego lá. Se der eu vou. Não, as famílias se reuniam, se preparavam. E às vezes reuniões da noite, de manhã tinha gente esperando para entrar, porque não tinha lugar para todo mundo. É assim que Deus faz, irmãos. Deus quer fazer o extraordinário com a sua igreja, mas nós estamos preocupados com as coisas dessa terra. Estamos preocupados com aquilo que não é pão, com aquilo que não vale a pena se preocupar. Estamos preocupados em conquistar, em ter, em comprar uma casa nova, um carro novo, em concluir isso, em mudar isso, em fazer aquilo, tá? E quando você vai colocar na sua vida a prioridade, que é Deus primeiro, o maior dos mandamentos, o principal dos mandamentos o texto diz: ouve, ó Israel, preste atenção, o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar com força, com entendimento. Amar a Deus com força é se esforçar para buscar Ele, é se esforçar para experimentar dEle. Nós ouvimos aqui, somente conhecer sobre Deus não vale mais a pena hoje em dia. O que mais tem, o pastor falou sobre aqui, uma estatística: nunca houve antes um número tão grande de evangélicos no Brasil. Parece que explodiu, virou moda você ser evangélico. Nunca houve antes. Eu não sei se passou, está quase passando o número de católicos, que é muito maior, mas está ali quase chegando. Só que eu te pergunto, como que está o nosso país? Porque pelo que eu sei, pela história em outros lugares, estudando e ouvindo sobre avivamento, quando há conversão em massa, quando há um número grande de convertidos, alguma coisa tem que mudar na região. Se não está mudando, alguma coisa está errada. Ou com as pessoas, ou com o evangelho que está sendo pregado, ou com os dois. Porque pode até ser que estejam pregando o evangelho genuíno em alguns lugares, e ok. Mas como nós estamos recebendo isso? Porque hoje virou moda ser cristão nominal. Você é evangélico? Eu sou evangélico, eu sou crente. Mas você vai à igreja regularmente? Não. Eu não preciso ir para a igreja. Eu sou a igreja. Mentira de Satanás. Desculpe, mas isso é mentira. Não existe ser igreja sozinho. Hoje nós somos igreja. Não é pelo local, pelo prédio. Porque a igreja é isso aqui. É quando nós, que somos templo do Espírito Santo, nos reunimos. E reunidos, nós somos igreja. Eu sozinho na minha casa, eu não sou a igreja. Porque não tem igreja de uma pessoa só. É onde dois ou mais se reúnem. É onde dois concordam. E aí ele fala no texto: andarão dois juntos se não tiverem acordo. E vai falando, e no final ele fala: e o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Onde dois ou mais se reunindo em prol, buscando o nome do Senhor, o Espírito é a terceira dobra, é a terceira corda que une os dois. E aí se for 2 pessoas, ok, orando e buscando, Ele tem prazer em vir e se manifestar. Mas sabe o que falta em nós? Fome por isso, desejo de mergulhar nisso.
desejo de ir mais fundo nisso. Por quê? Porque aquele homem conduziu Ezequiel. Ele foi me conduzindo e a água foi subindo, 500 metros, e a água subiu. E quando chegou na cintura, ele tinha opção. Não, cara, é muito fundo, eu vou voltar. É muito fundo, eu vou voltar. Mas ele olhou e falou: eu vou mergulhar. Eu vou ir mais fundo. E eu vou ver como é que é esse rio. E ele foi, e ele fala que aquelas águas não tinham como atravessar, a não ser a nado. E quando você está nadando num lugar, por mais que você tenha força nos seus pés para sair, para ir para algum lugar, mas se tem uma correnteza, a correnteza te leva. Porque o rio, pelo menos o texto que eu li, fala que ele foi na direção da correnteza, sim ou não? Quem já teve uma situação como essa, de estar na praia e tentar voltar para a areia, e a onda vem, te joga para trás e você vai, e a onda vem, te joga para trás e você tenta. Já passaram por isso, gente? Aí chega uma hora que você cansa, né? Aí quem sabe, né? O que faz? Começa a boiar. Para você fazer o quê? Respirar e descansar. É isso que Deus quer fazer com alguns de nós. Para de remar contra a maré. Para de bater cabeça insistindo naquilo que Deus não te chamou para fazer. Para de não querer romper com algumas coisas na sua vida. Chega. Fala para você mesmo: basta. Você mesmo: basta, eu não quero mais continuar com isso. Eu quero romper e deixar o Senhor me levar para onde Ele quiser. Porque o rio de Deus é assim. Se você mergulhou profundo, Ele vai te levar para onde Ele quiser. E é muito melhor, é muito mais prazeroso, é maravilhoso deixar o rio te conduzir por onde Ele quiser. Amém? Aonde o rio está, irmãos, pode até acontecer situações difíceis na sua vida, como aquele jovem morreu, independente se ele estava na janela ou não, ele morreu. Mas aonde o rio está, a vida transborda. Paulo, cheio do Espírito Santo, foi lá, abraçou aquele rapaz e trouxe ele de volta à vida. Sabe o que nós estamos precisando? Essa geração perdida que nós reclamamos tanto. Nós precisamos de pessoas como Paulo, que vão se debruçar sobre eles e abraçar essa geração, mesmo que seja em oração, orando por eles. Eles podem até estar mortos, morrendo, caindo da janela, mas se tiver alguém como Paulo, não vai deixar eles ficarem mortos. Ele vai abraçar e vai ressuscitar. E eu creio numa geração viva. Viva. Olha que interessante nesse rio. Eu já estou finalizando. Olha que interessante o que o texto diz. Preste atenção, no versículo 3 fala assim: com sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos tornozelos. Fala que ele me fez atravessar. Eu pelo menos entendo, não sei como é que está na sua versão. Ele mostrou, falou: vai. Só que ele tinha a opção de não ir, sim ou não? Mas ele foi, ainda com as águas nos tornozelos. E as águas foram subindo gradativamente. Ou ele foi descendo gradativamente. Amém? Porque no rio de Deus não são as águas que sobem. No rio de Deus é você que mergulha. E às vezes o início é assim, é tornozelo, é aquela, você não entende muita coisa. Pô, mas o que é isso? Por que isso? Mas por que cair? Por que chora? Por que ri? Por que roda? Para que essa alegria toda? Eu não estou sentindo nada. E aí você não precisa sentir, você precisa obedecer, porque as águas vão, você vai afundando nessas águas. Mas olha, depois que ele chega no fundo, em que ele mergulha no rio mais fundo, em que ele tem essa experiência e perder o controle, as águas não podiam se passar a não ser a nado.
ele perde o chão, ele perde o controle. Você não sabe, você vai para onde o rio te levar. E aí, se você se esforçar de remar contra a maré, você vai se cansar, e você pode morrer como esse jovem Eutico. É o que acontece com muita gente, se cansa da caminhada de uma vida cristã. Estão há anos, mas naquela vida cansado, nem mergulha de vez e nem volta. E às vezes, cara, eu não sei, mas uma vida cristã assim é muito chata. Uma vida cristã mais ou menos é chato, realmente é chato. Viver só vir para a igreja e tal e voltar, não. Diante de um Deus tão grande e poderoso, meu irmão, eu já falei aqui nos testemunhos várias vezes, se é para ser crente, eu quero ser um crente radical a minha vida inteira, porque eu era radical lá fora, eu era radical no mundo, eu também era inimigo do fim lá fora. Enquanto não acabasse a última garrafa de cerveja, eu não ia embora. E às vezes a Vanessa tinha que me levar para casa, porque eu não conseguia sair. E aí eu ia cambaleando, passando vergonha. E hoje, bebendo do vinho de Deus, cheio do Espírito Santo, eu não vou querer ir embora logo. Eu não vou querer sair. Quantas vezes está aqui no mover de Deus, alguém está me chamando lá, pô, querem falar contigo, meu irmão, espera, ou fala amanhã. Eu não vou sair daqui não. Só que quando a gente mergulha e experimenta isso em Deus, olha o que acontece. Pula comigo aí para o versículo 6. Fala assim: aí ele me disse, Ezequiel 47, versículo 6. Aí ele me disse: homem mortal, presta atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Olha isso, no rio de Deus, no início, ele foi conduzindo, mas no fundo, no mergulho, ele levou ele, o Espírito pegou ele e conduziu. Lembra quando Pedro estava afundando? Eu não sei se Pedro afundou, se Jesus pegou ele no colo e levou ele de volta para o barco, ou se ele foi caminhando pelas águas. Mas eu sei o seguinte: Pedro foi o único que andou sobre as águas, mas ele estava com Jesus, e Jesus levou ele de volta para o barco. No rio de Deus, você escolhe entrar ou não, mas depois que você entra, deixa ele te levar para onde ele quiser. Em nome de Jesus, jovens, adolescentes, saiam da janela, saiam da superficialidade, mergulhem em Deus. Para de ficar cocheando de dois pensamentos, sai dessa janela. Desce antes que você morra, porque quem está na janela, o fim é trágico, vai cair, vai morrer, porque as distrações roubam aquilo que as pessoas estão depositando em nós. Há uma esperança sobre essa geração, há algo sobre vocês, diferente de toda a nossa vida, de todas as gerações anteriores. Há algo sobre essa geração, mas se você estiver na janela, você vai estar distraído com séries, com TikTok, com rede social, com namoro fora do tempo, namoros fora do propósito, em rodas de conversa que você não deveria estar, em grupos do WhatsApp que você não deveria estar, ouvindo e discutindo coisas que não é tão importante assim. E aí você está preso nisso e deixando de desfrutar e impedindo com que Deus age de forma poderosa na sua vida. Faça um voto hoje com Deus de largar tudo isso. Faça propósitos radicais. Seja radical na sua escola, seja radical na faculdade. Deixa eles falarem o que quiser. Seja radical, senão eles vão engolir você, e você não vai conseguir nem ser do mundo e nem ser da igreja. Não tenha medo e vergonha de falar assim: eu sou da igreja, eu sou crente. Você quer uma oração? Não, você quer ficar zoando. Você quer uma oração? Não, então não vai. Quando eles estiverem te zoando,
Você cheio do Espírito Santo, coloca a mão na cabeça deles, deixa eles endemoniar, que a vergonha vai ser deles. Porque é assim que é, imagina. Você está no pátio na hora do recreio, alguém te zoa, você coloca a mão na cabeça de alguém, a pessoa começa a... sai em nome de Jesus. Aí você faz isso, vai ficar amarrado aí de joelho, mão para trás e amarrado. Aí você vai e lancha, na hora de voltar para a aula, você volta lá, agora sai em nome de Jesus, vamos para a aula. E vai ficar lá. O capeta vai ficar endemoniado nele. Porque tem que obedecer a autoridade do nome de Jesus. Não importa se você tem 12 anos ou se você tem 60. A autoridade é do nome de Jesus. A diferença é, você está buscando, você está cheio do Espírito Santo para isso? Sim ou não? Porque se não tiver, nem tenta, que vai passar vergonha. Amém? E aí, irmãos, o texto diz que ele levou Ezequiel para a margem. E olha o que acontece, depois que a gente mergulha em Deus, e ele leva de volta para a margem. Sabe por quê? Mergulhar em Deus não é só uma experiência. Avivamento não é só movimento. Avivamento precisa dar frutos. E quando ele volta, leva ele de volta, ele vai no fundo, mergulha, o rio não passava nada, ele mergulhou. Só que o propósito não é ficar lá caído e mergulhado. O Espírito trouxe ele de volta para a margem. Sabe por quê? Todo mundo que é mergulhado em Deus precisa gerar frutos, gerar vida. Você precisa frutificar. Para quê? Para que as pessoas se alimentem da sua vida. Olha o que o texto diz. Versículo 7. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão, até o mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. O rio fará com que as águas do mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar. Ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muitos peixes, muitas espécies de outros peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e charcos, a água não ficará boa, mas a água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo, e as folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutos novos todos os meses, pois são regados pelo rio que vem do templo, e as frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. O mundo está precisando de árvores frutíferas. Você não precisa ir longe. O texto do jovem Eutico fala que quando Paulo ressuscitou, aí houve uma alegria. E ele fez o quê? Ele voltou para casa e todos ficaram alegres. O que Deus faz você experimentar no rio precisa frutificar por onde você passar, mas principalmente na sua casa. Na sua casa. E aí os seus amigos vão ver e vão querer o que você tem. Frutos. Frutos. Ah, irmão, não sei. Frutas que servirão de alimento e folhas de remédio. O que nós falamos no início? Uma geração que está doente. Isso é uma realidade. Uma geração que está doente. Mas aonde está o remédio para isso, irmão? Onde está o remédio para isso? Aonde estão as árvores que irão frutificar de margem do rio? Aonde estão as árvores? Eu não sei se você está entendendo e me ouvindo. Aonde estão as árvores que irão frutificar e dar frutos e folhas que servirão de vida e remédio para o mundo perdido lá fora? Você pode se colocar de pé, nós vamos orar.
O rio de Deus, ele passa, mas só o rio pelo rio. Não é esse o propósito de Deus. Só o rio pelo rio, não é esse o propósito de Deus. Esse rio, ele está chamando pessoas para mergulhar nele. E eu vou ser mergulhado nesse rio, a sua vida vai virar uma bagunça, irmão. Vai virar uma bagunça, no bom sentido. Porque imagina, você não vai conseguir andar na rua sem querer orar por alguém. Você vai andar na rua com vontade de orar por alguém, de curar alguém, de liberar uma palavra para alguém. Porque quando nós estamos encharcados desse rio, as frutas brotam naturalmente. Nenhuma árvore faz força para frutificar. Mas ela precisa estar onde? Igual como no texto. Ela precisa estar à margem do rio. E à margem do rio frutificarão. E por onde essas águas passarem, haverá vida. Deus está colocando nessa noite redes nas nossas mãos. Eu nem anotei isso ali, mas eu sinto no meu espírito isso. Deus está colocando redes nas nossas mãos. E as margens desse rio, fala que esse rio está cheio de peixe. Só que a rede sozinha ela não é lançada no rio. É precisa alguém lançar a rede e puxar esses peixes. No mundo lá fora existem muitos peixes de todas as espécies. O que o Senhor quer são pescadores com redes limpas na mão para lançar a rede e trazer esses peixes para cá. E aí sim, nós iremos experimentar um grande e poderoso avivamento. Grande e poderoso avivamento. Porque avivamento gera cura, gera vida, gera frutos. Não só nas nossas vidas, mas também em quem está ao nosso redor. Porque quando aquele jovem Eutico, ele foi ressuscitado, toda a igreja se alegrou. Houve júbilo, houve alegria, houve consolo. E o Senhor, Ele deseja, Ele te chama. O Senhor está procurando pessoas. O Senhor está procurando pessoas, não somente jovens e adolescentes, mas talvez eles tenham maior vigor do que nós. Talvez eles possam fazer mais coisas do que nós, mas se não tiver ninguém sonhando por eles, não terá como ele ir. Se não tiver pessoas que sonham por eles, para que eles possam ir, não haverá transformação. Nós iremos continuar reclamando do nosso país, iremos continuar reclamando de tudo, do país, da política, da nossa família, da violência. Como que a violência vai acabar, irmãos? O Senhor está chamando. A quem eu enviarei? Como que eu vou enviar se não há quem pregue? A quem eu enviarei? Porque para a violência acabar, aqueles que estão roubando e matando precisam se converter, não precisam morrer antes da salvação. Eles precisam conhecer Jesus, aquilo que você tem dentro de você. O Senhor, Ele não te chamou para cá para você ter uma vida boa somente, para você passar numa prova, para você ter um bom emprego. O Senhor te chamou, o maior chamado de todo mundo. Eu não sei se você já se perguntou, qual é o meu chamado? O que eu nasci para fazer? É tocar, é cantar, é dançar. O nosso chamado é sermos testemunhas de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso maior. Se você não sabia qual é o seu chamado, eu estou te falando agora. O seu chamado é testemunhar de Jesus. E só pode testemunhar de alguém quem viu. Se você testemunhar sem ver, você se torna um falsa testemunha. E nessa noite o Senhor quer se revelar a nós. Ele quer se revelar a nós. Mas sabe o que Ele deseja? Pessoas como Moisés,
Moisés tinha visto a glória, irmãos. Moisés tinha visto a sarça ardente. Moisés teve muita experiência com Deus. Mas no meio de tudo isso, Moisés ora, clama, fala: Deus, se o Senhor é Deus, mostra-me a sua glória. Mostra-me a sua glória. Ah, irmãos, e quem vê a glória de Deus não consegue ser o mesmo. Ah, quantos aqui desejam ver a glória de Deus? Quantos aqui querem mais de Deus? Sim, quantos aqui desejam mais de Deus? Quantos desejam mais de Deus? Mas desculpa eu te perguntar. Desculpa eu te perguntar uma coisa. O que você tem feito com aquilo que Ele já te deu? Para que você quer mais? Para que você quer mais? Se com aquilo que Ele te deu até hoje, você não consegue mergulhar mais fundo. Eu não quero tirar esse desejo do seu coração. Eu quero que esse desejo aumente em você por mais de Deus. Mas aquele texto que ele diz: o Senhor dá semente ao que semeia. Não é só sobre oferta e dízimo. Se Deus te deu algo, você precisa desenvolver esse algo para Ele te dar mais. Abra um caminho do seu coração para que Ele derrame mais. Ai, irmãos, alguém precisa se empolgar junto comigo. Alguém precisa clamar por um avivamento nesse lugar. Jardim América precisa de um avivamento para ser transformados. E você acha que Ele vai levantar quem para isso? O Senhor vai levantar quem para isso? Tem um trecho um texto em Crônicas, 2 Crônicas, se eu não me engano, que diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão procurando. E aí no Evangelho ele fala que Ele procura verdadeiros adoradores, correto? Pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Mas no livro de Crônicas, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando um tipo de pessoa. Os olhos do Senhor estão procurando aqueles cujo coração é inteiramente dEle. Um coração inteiramente dEle, que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Ah, Senhor, feche seus olhos, feche seus olhos. Se você quiser vir à frente, se você entende que você precisa entregar a sua vida para Jesus, tomar uma decisão na sua vida, esse é o momento. Alguns anos atrás eu tomei essa decisão. Depois de ter vivido mergulhado no pecado no mundo, eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu falei: Jesus, leva-me aonde o Senhor quiser. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu não tenho mais o controle. É teu. Senhor, ressuscita os jovens êuticos nesse lugar. Se você estava na janela, essa é a hora de descer na janela. Se você estava na janela, essa é a hora de descer na janela. Chamar aqui toda a coordenação, fica aqui na frente, toda a coordenação da juventude.
diante de você alguns convites. Se você sente que você estava na janela, perdido, cocheando entre dois pensamentos, sai da janela agora, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Eu queria orar pela sua vida. Se você deseja mais de Deus, para fazer a diferença e receber ferramentas onde você está, seja na escola, na faculdade, vem aqui na frente, nós queremos derramar sobre a sua vida algo. Pode sair do seu lugar, vem aqui, você que é jovem e adolescente, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não é um apelo para você ser salvo. É por isso que nós oramos, irmãos. Se eu estivesse no seu lugar, eu já estaria aqui na frente, porque eu sempre quero mais de Deus. Eu não sei porque você ainda não veio. Você está satisfeito com a sua vida hoje? Você não está satisfeito com a sua vida hoje? Então vem aqui à frente, receba essa oração. Essa coordenação está cheia do Espírito Santo. Para de vergonha. Nós aprendemos na sexta-feira que ser cheio requer entregar a nossa reputação. Aonde havia águas mortas, o rio vai passar e haverá vida, haverá vida. Os pastores estarão aqui também. Se você não é tão jovem e quer vir aqui receber oração, não fique aí parado. Se você já não é tão jovem, mas ainda está na janela, para de vergonha. Para de ser orgulhoso, receba a oração, mergulha nesse rio. Não é um apelo só para jovens, é um apelo para a igreja. Está mergulhado no rio, é para a igreja, é para a igreja. Nesse lugar, aumenta as águas nesse lugar. Tens meu coração. Ei! A minha canção. Não fique. Por favor, não me entenda mal. Não me entenda mal. Não fique observando o que está acontecendo aqui. Eu queria convidar você a mergulhar nisso. Você que não veio aqui à frente, por favor, feche seus olhos. Eu queria orar por você. Você que não veio aqui à frente, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, Espírito Santo, vem agora e recaia sobre todos nós. Eu oro para que não somente jovens, mas para que todos que estão nesse lugar sejam tocados pelo Teu Espírito agora. Um toque do Senhor. Um toque do Senhor. Um toque do Espírito. Porque a promessa é que Ele derramaria o Seu Espírito sobre toda a carne. Está chamando, o Senhor está olhando, o Senhor está à procura de pessoas com o coração totalmente dele. Totalmente dele. Senhor, libera nesse lugar dons, profecias, palavras de conhecimento.
Estou firmado na rocha, que nada me abalará. Estou firmado na rocha, que nada me abalará. Estou firmado na rocha, que nada me abalará. Sim, Deus. Estou firmado Derrama sobre a tua igreja. Mais, 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 Senhor. Estou firmado na rocha, que nada me abalará. Seja cheio, cheio. Estou firmado na rocha, que nada me abalará. Senhor, eu oro para que haja, Deus, uma fome, não somente na juventude, mas em toda a igreja, que nós sejamos batizados com uma fome e uma sede pelo sobrenatural. Fome e sede pelo sobrenatural. Fome e sede. Eu oro para que o seu coração seja marcado agora com fome e sede pelo sobrenatural. Um anseio pelos dons, um desejo de transbordar do Espírito, um desejo de mergulhar nesse rio, ser cheio do Espírito Santo e manifestar a glória, o poder de Deus. Oh, meu Deus, batiza o teu povo com oração em línguas, Senhor. Batiza o teu povo com oração em outras línguas. Talvez você entrou aqui e há muito tempo você não ora em outras línguas. Você até foi batizado um dia, mas há muito tempo você não ora em outras línguas. Talvez por algum motivo isso paralisou em você. Eu oro para que isso seja destravado na sua vida, para que isso seja destravado na sua vida agora. Deixa fluir do seu interior. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Mais fundo, Senhor, nós queremos ir mergulhar nesse rio. Diz meu coração. O Senhor está tocando pessoas aqui. O Senhor está renovando pessoas aqui. Se você entrou aqui com algum tipo de dor, sentindo alguma dor, alguma enfermidade, eu quero orar para que você seja curado agora, em nome de Jesus. Dor, vai embora agora. Se submeta ao nome de Jesus. Toda dor, solte as vidas aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado e tocado agora. Seja tocado agora pelo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos está aqui nesse lugar. Seja tocado agora, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. O Senhor está tocando, irmãos. Há algo sobrenatural sobre esse lugar. Há algo sobrenatural sobre esse lugar. Não se contente mais em viver no raso.
Não se contente mais em viver com as águas nas cinturas. Escolha mergulhar. Escolha mergulhar. Oh Deus, Jesus, Espírito Santo. Oh Jesus. Sim, Jesus. Eu creio que nós iremos viver dias sobrenaturais pós-conferência. Nesses 3 dias nós mergulhamos no rio. Só que amanhã, na segunda-feira, Deus vai nos levar de volta para a margem. Vai nos levar de volta para a margem, aonde as árvores estão, para que possamos frutificar. A conferência não acaba aqui. A conferência ela inicia aqui. E ela precisa continuar tocando a sua vida. Amanhã, terça, quarta. Não perca esse embalo. Se você mergulhou, as correntes vão te levar. Continue. Amanhã eu oro para que o seu coração se encha de vontade de ler a palavra, de orar e falar primeiramente com o Senhor. Quando você acordar amanhã, eu oro para que você não tenha o desejo de abrir o seu celular e a sua rede social, mas que amanhã o primeiro desejo seja abrir a palavra, abrir os olhos e falar: Deus, obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Faz do meu dia como o Senhor quiser. E aí depois que você fizer isso, você pode entrar na sua rede social à vontade. Mas antes, eu oro. Se eu pudesse orar para que amanhã o seu celular nem ligasse, para você se lembrar disso. Desejo do seu coração não pode ser primeiramente a rede social. Em primeiro lugar, o desejo do seu coração precisa ser o Senhor. E se Ele tocou o seu coração, obedeça. Obedeça. Faça isso. Faça primeiro lugar o Senhor. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Ame o Senhor acima de todas as coisas. E você vai ver o que você vai experimentar durante a semana. Testemunhe na sua escola o que você viveu aqui. Antes de você falar amanhã ou hoje à noite sobre a vitória do Flamengo, compartilha do Evangelho primeiro. Porque se o seu desejo primeiramente é falar do seu time que ganhou hoje, alguma coisa está invertida na sua vida. Se você vibra mais pelo seu time do que aqui, talvez o seu time está sendo um ídolo na sua vida. Você está se tornando um idólatra. Porque Deus é muito melhor do que Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, do que o futebol. Deus é muito melhor do que o esporte. Deus é melhor do que todas as coisas. E se eu vibro mais com o esporte do que com Cristo, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa mudar. Talvez eu esteja na janela ainda.
E não tem problema você vibrar pelo seu time, não tem problema nisso. O problema está quando o seu time toca mais a sua vida do que Jesus. Aí está o problema. Se você vai no Maracanã e vibra até ficar rouco, e você não perde a voz aqui, alguma coisa está errada. Por isso talvez não mergulhamos fundo, ainda estamos com as águas na cintura, porque ainda temos ídolos. Se eu acordar amanhã, o primeiro pensamento é falar com sua namorada ou seu namorado, alguma coisa ainda está errada. Alguma coisa ainda está errada. Não que namorar seja errado, mas em primeiro lugar é o Senhor. Se o Senhor não for o primeiro lugar no seu namoro, o seu namoro está errado. E talvez por isso você não consegue parar de pecar. Por isso você não consegue parar de cair, porque o seu namoro está firmado numa base errada. Se você não consegue parar de cair no seu namoro, termina. Se está namorando e não consegue se controlar, vive se abrasando, termina esse namoro agora. Porque esse namoro não é de Deus. Se está fazendo você cair, separa. Separa, fica longe. Espera o casamento. Talvez essa pessoa seja de Deus para você, e você vai casar com ela, mas se não consegue deixar de se abrasar com ela, separa, não toca, não beija, termina. Ou Deus é o primeiro, ou você vai cair da janela. Ou Deus é o primeiro na nossa vida, radicalmente, ou vamos viver com as águas nos tornozelos. O Senhor exige radicalidade. Se você não consegue parar de ouvir música do mundo, para de ouvir qualquer música. Quebra, destrói a sua playlist, porque isso está destruindo a sua mente. Se você tem um celular e não consegue parar de ver pornografia, quebra essa porcaria. Se você tem Instagram e o seu Instagram é só sensualidade, quebra essa porcaria. Ou Deus é o primeiro, ou Ele não vai querer ser o segundo. Ou você faz um propósito hoje, ou você vai morrer ainda essa semana. Eu não estou falando morrer fisicamente, espiritualmente. Seja radical, seja radical, seja radical. Coloque Deus em primeiro lugar. E eu estou falando isso aqui não só para adolescente não. Sinto que essa questão da sensualidade, da pornografia, da imoralidade nessa área não é só um problema de adolescente. Me perdoe, mas tem muito homem casado sem vergonha, que tem a sua esposa do lado, mas tem uma vida secreta no telefone. E essa vida secreta é um Deus na sua vida, e isso te torna um imoral e idólatra. Por isso eu falei que essa palavra não é só para adolescente. Me perdoe, mas eu estou falando do Espírito. Eu já ia terminar, mas eu sinto que colocam um rótulo, colocam um peso nessa geração, nessa área. Mas a sensualidade está presente em todos os lugares, consumindo a nossa mente. É por isso que você não consegue se firmar em Deus. A sua mente está poluída e precisa ser desintoxicada. Se você não tem sabedoria para ter rede social, não tenha, porque você não vai morrer por isso. A sua vida não vai acabar
Porque você tirou a rede social do seu telefone. Se você não consegue ficar firme, sem cair nas imoralidades, procure ajuda. Procure ajuda agora, correndo. Procure alguém, um homem ou uma mulher de Deus, correndo para te ajudar. Porque a sua mente está sendo consumida, o seu cérebro está sendo corroído por isso. Você perde a sensibilidade, você perde o amor pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua esposa. Porque é assim, adultério, uma vida imoral no secreto é adultério. E Deus não compactua com isso. Ou você é radical, ou você vai ser engolido por esses dias. Ou você seja mais carinhoso com os seus pais, mais paciente com os seus pais, ou Deus não vai agir na sua vida. Ou você deixa Deus moldar o seu caráter, ou você não vai conseguir mergulhar mais fundo. E você, pai, você, mãe, tenha paciência com eles, com essa geração, porque eles estão só aprendendo a viver. Eles vão errar muitas vezes, mas eles precisam de referências. Estava falando, o pastor falou ali, hoje em dia está uma moda de pintar o cabelo de vermelho, por causa de um cara criminoso, que faz apologia ao crime. O cara tem tatuado no corpo os maiores criminosos do Rio de Janeiro, sanguinários. Só fala bobagem, não sabe nem falar. Analfabeto. Um idiota. Mas está fazendo, é o mais ouvido. É o mais ouvido. Por aí. É porcaria na sua mente. Para! É porcaria na sua mente. Para de ouvir isso. São letras que deturpam a sua mentalidade, que acabam com as mulheres, que te tornam um imbecil. Desculpa a realidade, mas é isso. Que só fala de criminalidade, que não tem perspectiva nenhuma, não tem conteúdo nenhum. É porcaria. É porcaria. Ainda tem gente que vai falar, não tem diferença de música do mundo e música da igreja. Ainda bem que aqui na igreja nossos pastores são radicais com isso. São radicais com isso. Porque existe sim porcaria do mundo e música. Mas é música de amor. Se você não consegue parar de ouvir seu pagodinho, você está idolatrando a sua música. Isso é pecado. Se você não consegue parar de ver a sua sériezinha na Netflix, mas cheia de sensualidade e cenas sensuais, isso é um ídolo na sua vida. É por isso que você não consegue se firmar. Cai o tempo todo. Cai o tempo todo. Passa um período legal, estou bem. Daqui a pouco, pum, cai. No pecado da imoralidade, que você sabe o que eu estou falando. Por quê? Instagram cheio de imoralidade, um monte de sériezinha imoral, cheio de cena sensual, vai cair sempre. Ou é radical, ou não é nada. Amém? Amém, glória a Deus por isso.